Força, guerreiros, beleza? Tudo bem? E aí, como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? Então, hoje eu trouxe vocês aqui no meu cantinho de estudos para a gente conversar um pouquinho a respeito de uma coisa muito importante durante o processo de preparação para concursos. É muito importante para mim e eu acredito que pode ser muito bom, muito importante para você acelerar o seu processo de aprovação. A ideia sempre aqui é te ajudar a turbinar os estudos. E eu também aceito sugestões, porque eu continuo estudando, então tudo que vem para agregar. Trouxe vocês aqui para falar um pouco sobre estes livros que ficam aqui atrás e algumas vezes apareceram nos vídeos. Eles não estão aqui só de enfeite, eu já li a maioria deles, claro, como qualquer bom leitor, comprador compulsivo, alguns livros eu comprei, eu ganhei e acabei não lendo ainda, mas pode ter certeza que eu vou ler eles em algum momento da minha vida. O que acontece? Eu sempre incentivo a quem está estudando a fazer uma coisa muito interessante, que é antes de iniciar a sessão de estudos, vamos ver assim, você tem 2 horas para estudar hoje. Eu sei que o tempo é um pouco apertado, às vezes, a gente chega em casa do trabalho, da faculdade, ou seja lá de onde for, e tem ali 1h30, 2 horas para estudar. Mas eu sou a favor de você, antes de iniciar a sessão de estudos, você fazer uma leitura breve de uma coisa aleatória, para evitar algumas coisas e também para agregar alguns valores. Primeiro você evita a alienação. O que seria alienação? Você fica só estudando e acaba ficando por fora de tudo que está acontecendo no mundo, da literatura, enfim, de outras leituras alternativas. Chega na hora da prova de concurso, vem lá uma redação com um tema que você não está acostumado a ler, ou com uma forma de escrita que é diferente daquele que é escrito normalmente nos PDFs que são utilizados em concursos. Enfim, você fica alienado. Ou, para quem ainda está na questão do ritmo só de videoaula, fica só naquela linguagem do professor e chega na hora, a prova é escrita e você tem que ler a prova, né? Isso é uma coisa importante para você refletir durante o seu processo de preparação. Então, se você estuda, principalmente se você estuda por videoaulas, é muito importante que você pare e dê ali uns 15 minutos iniciais do seu processo de estudo de uma leitura aleatória. Essa leitura aleatória, chamada desta forma, porque ela não precisa estar diretamente ligada com a disciplina que você vai estudar naquele dia. É por isso que eu chamo de leitura aleatória, mas eu vou mostrar aqui alguns exemplos de que os livros que você vai ler podem estar extremamente ligados à área de concursos, à área de estudos, de neuroaprendizagem, enfim, para o seu desenvolvimento pessoal. E eu vou mostrar alguns que eu li e que me ajudaram demais. O primeiro que eu li foi esse que eu vou mostrar aqui. É um resumo do William Douglas, que é na verdade, o livro original, ele se chama Como Estudar para Provas de Concursos. Esse aqui é o Guia da Aprovação em Concursos, que ele é um resumo, pode ver que ele é um pouco mais fino. O livro original, ele deve ter umas 500 folhas, mas foi o primeiro que eu li. Comprei um sebo, gastei ali em torno de R$ 15, e cara, foi muito bom pegar um norte de como se estuda para concursos. Se na sua cidade não tem sebo, procura na livraria, que não passa de 25, R$ 30. É um investimento que vale muito a pena, esse guia de aprovação em concursos públicos. Aqui você vai aprender a fazer a sua rotina, a montar seu quadro horário, a como você faz a divisão de disciplinas, enfim. Todas as dicas que eu acabo passando aqui estão aqui nesse livro. Não somente nesse, como nos outros que eu vou mostrar aqui, em algumas outras coisas que eu estou sempre me inteirando. Então, como melhorar a decisão, qual a disciplina estudar, quantas horas estudar por dia, qual a capacidade do nosso estudo, de nossa absorção de estudos, enfim. Tudo que você tem dúvidas pode estar aqui nesse livro, porque esse cara, ele é um histórico. O William Douglas, para quem não conhece, o juiz federal, cara, a primeiro lugar em diversos concursos, então com certeza vale a pena a leitura. Esse aqui foi um dos que eu comecei a ler, e eu fazia assim, lia 15 minutos antes, e já partia para o estudo motivado, porque ele, além de tudo, te motiva, porque você vê que dá certo, né? Porque você se basa nas histórias das pessoas, vê que alguém já foi aprovado, então você provavelmente também vai ser. Depois eu tenho outra dica de um outro dinossauro dos concursos que você deve conhecer, que é o Alexandre Meirelles, aqui ó, Como Estudar para Concursos. Então assim, cara, é o seguinte, a dica é simples. Entra na livraria, se tá com um pouquinho de dinheirinho, e procura a seção de concursos. Lá sempre vai ter livros falando sobre esse tema. Como estudar, como se preparar, neuroaprendizagem, como aprender mais rápido, melhor. Procura livros do Pierluigi Piazzi, que eu consegui muitos deles em formato PDF, por isso eu não consigo mostrar aqui. Mas vale muito o investimento no livro físico também, tá? Vale muito a pena. O professor
de neuroaprendizagem, já falecido, mas o cara é o pai da neuroaprendizagem, de como estudar para concurso, de como se aprender mais rápido, de como agilizar o processo de preparação. Aqui a segunda dica, então, como estudar para concurso, do Alexandre Meirelles, auditor da Receita Federal, cara da antiga aí também, junto com o William Douglas, que foi um dos primeiros a falar, uns pioneiros a falar sobre esse tema de como estudar para concursos. Os caras não estão nem um pouco desatualizados, parece que começaram a estudar ontem junto com a gente, apesar de eles serem de uma outra geração de concursos, eles estão extremamente por dentro e tudo que falam aqui nos livros condiz com a nossa realidade atual. Outro livro que me ajudou bastante, foi uma das minhas últimas aquisições, eu estou sempre então procurando temas que falam na área, se vocês quiserem até gravo mais vídeos falando sobre esse assunto, foi esse daqui, ó. Treine seu cérebro para provas e concursos, do famosíssimo Augusto Cury. Então é um livro que te traz a abordagem no sentido psicológico da preparação e também te dá dicas muito interessantes, conta um pouco da história do Augusto Cury, associada não diretamente a concursos, mas em especial a questão dos estudos. Então te dá dicas geniais, maravilhosas, é um investimento muito bom, eu comprei esse aqui pela internet, acho que paguei R$18, veio lá pela Amazon, demorou 7 dias para chegar, foi muito, e cara, vale muito a pena o investimento. E como eu te disse, a questão que muda é como é que você vai estudar com outro ritmo, vai estudar com outra vontade. Parece que você lendo essas coisas assim, você entende de uma vez por todas que dá certo, sabe? O cara passou, eu também vou passar, vai acontecer comigo, vai dar certo, eu vou chegar lá também. E é muito bom mesmo, tá? Então esses 3 títulos aqui, diretamente ligados a como estudar para concursos. William Douglas, Alexandre Meirelles, Augusto Cury. Também eu já li o livro do Fernando Mesquita, que foi em PDF, ele vende, ele comercializa somente em PDF, se eu não me engano ele anda vendendo agora o livro físico, que é Como se preparar para provas e concursos, uma coisa assim o título do livro. Basta entrar lá no blog do Fernando Mesquita, né, que é o mais famoso aí do mundo dos youtubers, né, que falam sobre o assunto de como estudar para concurso, que você vai notar o livro do cara, está em torno de R$50, ele vende em PDF, eu acho que ele está vendendo um livro físico agora também, vale demais o investimento, ele é muito atual, muito inteirado mesmo. Ele pega um pouco de William Douglas, um pouco de Alexandre Meirelles, um pouco de Pierluigi Piazzi, que é esse especialista em neuroaprendizagem, esse médico que já é falecido, e faz uma compilação com aquilo que é parte da experiência dele, que também tem um cargo maravilhoso lá no Senado Federal. Então você vê que tem muita experiência para dividir. E cara, é o seguinte, como eu sou a favor dessa questão assim de você respirar concursos públicos, ou seja, viver pensando nisso, viver em função disso, você tem que se tornar especialista nisso. Então você tem que entender o concurso público, tem que entender o seu cargo, qual o cargo que você quer, para qual área você está estudando. É essa área que você tem que se tornar especialista. E por isso que também você vai procurar coisas como, por exemplo, livros que tratam sobre a sua futura profissão. Eu tenho aqui um exemplo, Missão Investigar. A propósito, comprei num sebo também, paguei R$15, e aqui fala sobre entre o ideal e a realidade de ser policial. Se você quer ser policial, cara, tem que aprender um pouco sobre a profissão. Não dá para você entrar numa delegacia e pedir para dar uma banda de viatura e descobrir como é que está acontecendo a rotina policial, mas os livros retratam a realidade. Aqui esse livro é um livro que tem dados estatísticos, tem fotos, tem coisas maravilhosas, então é um tipo de leitura que vale muito a pena. Se você quer ser, tem livros que tratam sobre a rotina de agente penitenciário, tem livros que tratam sobre rotina policial, tem livros que tratam sobre investigações da Polícia Federal, sobre a área de criminalística, de investigação também, tem muita coisa, então vale muito a pena você conhecer a profissão que você vai desempenhar ao longo de uma grande parte da sua vida, se não pelo resto dela, que vai ser a profissão que você vai ingressar através do concurso público, não é? Então aqui mais um investimento. Outra coisa que é de graça, que vale muito a pena, você ir, por exemplo, até a Assembleia Legislativa. Aqui, se você é do Rio Grande do Sul, vai na Assembleia Legislativa e pega esse livro aqui, ó, Relatório Final. Esse relatório aqui é um relatório de segurança pública, Comissão Especial de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Cara, aqui tem tema de redação, velho. Tudo que tu pode imaginar, assim, para que seja útil para tema de redação, para a área de segurança pública, tu vai encontrar aqui, ó, dados estatísticos, contratações de servidores, índices de criminalidade, coisas que você vai poder citar com propriedade se vier a redação, não importa a área que vem a redação, se você vai fazer para a carreira policial, a redação provavelmente vai tratar de algum assunto dentro desta área. Então, isso aqui é conteúdo maravilhoso para você ler 1, 2, 3 vezes,
para chegar na hora da redação e você saber o que falar, pelo menos saber enrolar bem o examinador, né? Além, claro, né, respeitando as regras de português, fazendo um bom curso de redação ou se preparando de uma forma adequada, se você já tem uma redação muito boa. E a minha última dica de tipo de literatura para você ler enquanto está estudando, se preparando nesse mundo dos concursos, é tipo de leitura que mexe aqui, ó, com a preparação do seu psicológico, com aquilo que é mais importante, né, na fase de preparação para estudos, que é como que você está se sentindo. Você precisa trabalhar seu mindset, que é uma palavra muito moderna, que o pessoal está usando bastante, que é preparar a mente para os seus estudos. Então eu tenho aqui um exemplo, dentre milhares que eu tenho aqui na minha estante. Se vocês quiserem eu mostro em outros vídeos aí, né, quais são os outros livros que eu tenho desse tema, que é, por exemplo, esse aqui, ó, Desperte Seu Gigante Interior, que é do Anthony Robbins. Se você quer conhecer o Anthony Robbins, procura no Netflix, se eu não me engano ainda está disponível lá. Eu Não Sou o Seu Guru. O vídeo é muito louco, mas o cara é genial, é muito inteligente e vale muito a pena esse livro aqui, grosso, que você leva um tempinho para ler, mas sempre assim começa a sua atividade de estudos com uma boa leitura, né, na questão do desenvolvimento, vamos dizer assim, psicológico, para que você esteja preparado, para que você entenda que existe um gigante dentro de você e que esse gigante ele tem que acordar e tem que partir para cima e que tudo vai dar certo dentro do momento correto, dentro dos seus tempos, das expectativas que nós temos para a vida. Às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, mas elas vão acontecer, elas vão dar certo dentro daquilo que é natural do ser humano. O desenvolvimento pessoal, ele acontece, ele demora, mas tem aquela regra do plantio e da colheita, então você vai plantar primeiro para colher depois. Então essa aqui foi a nossa dica, a minha dica de hoje, né? Leia, faça uma leitura aleatória antes da sua sessão de estudos. Se não tem livros, abre o site do G1 para dar uma lida, ficar inteirado sobre os assuntos do dia. Não veja jornais, não fica lendo bobagem, não fica perdendo tempo, porque a mídia é uma... né, você sabe, não preciso falar. Melhor eu não opinar aqui. Mas, de qualquer forma, você tem que estar por dentro do que está acontecendo no mundo e também não pode ficar alienado só em direito penal, em processo penal, em constitucional, em português, em matemática, em informática. Você tem que expandir sua mente, tem que entender que seu psicológico tem que estar preparado e que você tem que ter conhecimento suficiente para desenvolver uma redação ou até mesmo para conversar numa entrevista na hora do psicotécnico, quando te perguntarem o porquê que você está ingressando na área da segurança pública, ou depois que você já estiver no meio, você entrar para se apresentar para sua turma de colegas, você ter assunto, ter base, para não chegar lá dizendo assim, olha, eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu já li muito a respeito, eu nunca vivi, mas eu tenho conhecimento suficiente para sustentar a minha presença aqui neste local agora, e eu sei muito bem o que vai acontecer comigo, o que vem pela frente, e me resta só a experiência. É isso, guerreiro. Força e foco nos estudos e